Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus neste momento que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, do primeiro livro de Samuel, 26, vamos ler alguns versículos a partir do versículo 7, amém? Então diz assim a palavra do Senhor: Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Até aqui. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, nós estamos aqui, tendo conhecimento de uma passagem sobre a vida de Davi e Saul. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, filho de Quis, um homem que, se nós buscarmos o contexto histórico, nós vamos entender que Saul, ele reinou, melhor dizendo, por 40 anos sobre Israel. E este homem, apenas 2 anos, ele vai fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Nós vamos entender também que ele no início do seu, digamos assim, do seu chamado, do seu reinado, melhor dizendo, foi um homem que teve o Espírito Santo de Deus. Um homem que verdadeiramente foi ungido. Quem o ungiu foi o profeta Samuel. Samuel vai ungí-lo, a mando de Deus, como rei em Israel. Então, ele recebe a unção. E como esse texto está falando do ungido do Senhor, é bom que nós esclareçamos algumas coisas sobre o que é a unção. Você recebe a unção, para você fazer determinadas coisas relacionadas à vontade de Deus. No Antigo Testamento, quem era ungido? Sacerdotes e reis. Era quem recebia o óleo. Você vai ver que quando Samuel ele vai na casa de Jessé, quando ele vai ungir a Davi, alguns textos dizem assim: pega o chifre e vai na casa de Jessé o belemita e unge um de seus filhos, porque era costume colocar o óleo da unção dentro de um chifre para poder ungir aquela pessoa que Deus escolheu para um ministério. Então Saul, o filho de Quis, no início, após a sua unção, a palavra diz que o Espírito Santo era com ele, o Espírito de Deus era com ele, que o Espírito Santo era chamado de Espírito de Deus. O Espírito de Deus era com Saul, e Saul chegou a ir para a guerra, a vencer guerras e tudo mais. Porém, a desobediência, a falta de reverência às coisas do Senhor, o Senhor o vai destituir espiritualmente do seu reinado. Você observa que Saul, como nós falamos aqui inicialmente, ele vai reinar por 40 anos. Porém, apenas 2 desses 40, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. 38 anos, Saul ficou afastado do Senhor.
ficou afastado do Senhor e ele vai começar a perseguir a Davi, porque ele sabia que Davi tinha sido escolhido por Deus. Ele sabia que Davi tinha um chamado de Deus e que Davi seria o próximo rei de Israel. Então, na cabeça, na loucura de Saul, ele matando a Davi, ele não perderia o reinado. Queridos, antes de nós entrarmos diretamente aqui nesta palavra, eu estou fazendo esse preâmbulo para que nós entendamos este episódio que aconteceu na vida de Davi, né? Então, é bom que nós entendamos que hoje muitas pessoas, amados irmãos, estão há anos em um ministério, trazendo aqui para a atualidade. Tem muitas pessoas, tem muitos, digamos assim, pastores, eu sou da convenção, eu sou aquilo outro. Tem muitas pessoas que têm um status perante os homens, né? Muitos anos diante de um trabalho, mas eu ouso afirmar para os irmãos que já não tem mais o Espírito de Deus, não são mais ungidos espiritualmente do Senhor, não tem mais a presença de Deus na sua vida, devido às loucuras que nós estamos vendo, devido à falta de reverência, à acepção de pessoas, prostituição, venda da igreja para a política, associação com homens corruptos. Então, não tem mais a presença de Deus. Perderam os seus cargos? Não, estão lá, né? Deus deixou-os lá, está lá, mas não tem mais a presença de Deus. É por isso que nós vemos decisões loucas, colocações loucas, de homens que não têm mais a presença de Deus. Amém? Vamos entrar aqui na mensagem. Então, o que diz a mensagem? Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abner era um parente de Saul, era o capitão do seu exército. Nós estamos vendo aqui que em uma das perseguições que ele fez contra Davi, que ele queria matar a Davi, né? Ele queria matar a Davi a qualquer custo. Nós estamos vendo que Deus vai entregar este homem, Saul, nas mãos de Davi. Deus vai lançar ali um sono muito profundo, né? E pela segunda vez o Senhor oferece Saul para Davi. Mas a expressão de Davi. Então disse Abissai. Abissai, ele era sobrinho de Davi. Abissai, ele era irmão de Joabe. Joabe foi o capitão do exército de Davi, né? Quando Davi vai assumir o reinado de Israel. Então Abissai, ele tinha mais dois irmãos, que eram Joabe e Azael. Azael vai morrer numa peleja lá na frente e tudo mais. Então o que acontece? Abissai, ele era sobrinho de Davi. Abissai, ele fazia parte de um seleto grupo de guerreiros, né, os 30 de Davi, que andavam com Davi. Abissai, Joabe, Azael, Urias, Eleazar, eram 30 homens que andavam com Davi, 30 guerreiros, homens escolhidos. A Bíblia diz que homens belicosos, ou seja, eles tinham uma habilidade muito grande, né? Eram guerreiros mesmo que não temiam a nada. E Abissai, neste momento, ele está com Davi, e ele era sobrinho de Davi, como eu coloquei aqui. Ele era filho de Zeruia, e ele andava com Davi. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E o versículo que nos chama a atenção: e disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Então veja bem, para Abissai, né? Abissai, ele queria matar Saul, queria eliminar o problema de Davi naquele momento. Ele queria logo resolver de uma vez por todas, né, a situação de Davi, porque Saul estava perseguindo Davi de forma injusta.
ele perseguia Davi, ele queria matar a Davi. E naquele momento ele estava ali à mercê de Davi, à mercê de Abissai, e Abissai disse: olha, vou ferir só uma vez, vou feri-lo só uma vez, né? Não ferirei segunda vez. Ou seja, vou enfiar a lança nele, vou matar e os teus problemas vão acabar. Mas o que nos chama a atenção, como eu falei, foi justamente a expressão de Davi: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Davi, ele vai dizer: quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor? Queridos, né? Se nós observarmos o contexto, nós vamos entender que Saul, ele não era mais ungido do Senhor. O Senhor tinha tirado a unção de Saul. No capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 13, quando Davi ainda era um garotinho, ali a história vai dizer que ele tinha 13 anos, quando ele recebeu a unção. Davi, ele recebe o Espírito de Deus. Quando o óleo é derramado na cabeça de Davi, a palavra diz no versículo 13, né? 1 Samuel 16, 13, que o Espírito de Deus, ele entra em Davi. E você observa que no versículo 14, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus sai de Saul. Então, meus amados irmãos, se o Espírito saiu de Saul e um espírito de loucura por parte do Senhor atormentava Saul, ou seja, se o Espírito de Deus não está na vida do homem, qual é o outro espírito que vai entrar na vida deste homem e vai bagunçar? Naturalmente, um demônio, né? um espírito maligno. Então, se não está com o Senhor, está com Satanás. É isto que vai acontecer na vida de Saul. A partir daquele momento, ele não tem mais a unção de Deus. É como nós falamos no início dessa ministração, que tem homens hoje, que não tem mais o Espírito de Deus, meus irmãos. Não adianta nós nos enganarmos. Ah, mas é o pastor fulano de tal. Ah, mas ele canta que é uma beleza. Tem um cantor aí que vive em prostituição, um cantor famoso aí, tem vários, melhor dizendo, que vivem na prostituição, né? Aí vem aquele escândalo todo, ainda tem pessoas que ficam defendendo: ah, mas ele cantou tal dia, salvou não sei quantas almas. Quem salvou foi o Senhor, meu irmão. Quem salvou foi o Senhor, não foi o pastor, não foi o cantor, né? Quem tem a unção de Deus, quem é ungido do Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor. Quem é ungido do Senhor, ele é um verdadeiro adorador. É uma pessoa amável, é uma pessoa que ensina a verdade, prega a verdade, é uma pessoa que não tem o seu coração voltado para o dinheiro, para os presentes. O ungido do Senhor, ele não está preocupado com o status. Veja bem a situação de Saul. Saul queria matar Davi porque ele sabia que sobre Davi havia uma unção. Ele sabia que Davi tinha sido chamado para ser o próximo rei de Israel, e ele não queria aceitar. Então, quem é ungido do Senhor, não liga para essas coisas. Então percebe-se claramente que Saul, ele estava fora do contexto celestial. Ele não tinha mais a presença de Deus. Estava no cargo como rei, estava exercendo a sua função como rei, mas o principal ele não tinha. Então ele não era mais um ungido do Senhor. Ele não tinha mais a presença de Deus. Pastor, mas por que Davi não o matou? Por que Davi não resolveu logo a sua situação ali? Porque aquele que tem a unção de Deus, aquele que tem a unção do Senhor, ele é misericordioso. Aquele que tem a unção de Deus, ele é bondoso. Aquele que tem a unção de Deus, ele espera o tempo do Senhor acontecer. Aquele que tem a unção de Deus, ele tem a sabedoria. Em reverência ao Deus que ungiu, ele diz: eu não vou matar o ungido do Senhor. Mesmo aquele homem não tendo mais o Espírito de Deus, mesmo aquele homem sendo um perseguidor, mesmo aquele homem sendo um homem
de instintos malignos, mas ele não matou em reverência ao próprio Deus. Queridos, muitas pessoas, irmãos, dentro da casa de Deus, que se intitulam ungidos do Senhor. Muitos pastores, eu vou falar de forma franca, tem pastores aí, irmão, o cara está na prostituição, o cara trocou a mulher 2, 3 vezes, né? O cara rouba as ovelhas, pega o dinheiro, bebe escondido, faz farra com o dinheiro da igreja. Não pode falar contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Ungido do Senhor foi o que eu falei agora. São as pessoas, os servos que temem a Deus. Aí o pastor lá, o prostituto, ainda diz assim: ninguém pode sair da minha igreja, porque se sair, vai sair debaixo de maldição, porque eu sou ungido do Senhor. Ungido do Satanás, meu irmão. Você é ungido do Satanás, não do Senhor, porque quem faz as coisas certas, ungido do Senhor faz as coisas certas, tem reverência por Deus. Ungido do Senhor não persegue ninguém. Ungido do Senhor não toma nada escondido de ninguém. Ungido do Senhor não cobiça a mulher do próximo. Ungido do Senhor não cobiça as meninas da igreja. Ungido do Senhor, ele tem o caráter de Cristo, ele tem a mente de Cristo, o olhar de Cristo, a boca de Cristo. Então não vem com história, querer colocar medo na igreja, querer prender as igrejas, porque senão vou lançar maldição em muitas pessoas. Incrível como isso acontece. Muitos irmãozinhos ficam com medo e ficam na mão desses mercenários, ficam na mão desses hipócritas, nojentos, que ficam tirando a lã, a gordura, e comendo a carne das ovelhas do Senhor. O ungido do Senhor, ele teme a Deus. O ungido do Senhor não persegue ninguém. Então Saul, ele não tinha mais a unção. Mas Davi, em reverência ao Deus de Israel, ele não vai matar Saul naquele momento. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Aí no 10, disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Veja bem a profecia de Davi, veja bem o que Davi vai falar. Vai chegar o dia, né? Vai chegar o dia em que ele vai morrer, né? Ou o Senhor vai ferir, ou ele descerá para a batalha e perecerá. Então Davi está falando que aquele homem ali, ele estava entregando nas mãos do Senhor. Ele estava entregando, né, aquele homem maligno, aquele homem perseguidor, aquele homem que estava ali para matá-lo, nas mãos do Senhor. E trazendo para a igreja aqui, atualmente, irmãos, você não é obrigado a ficar em uma igreja onde o seu pastor é um prostituto, onde o seu pastor, né, é um homem sem testemunho, um homem de mau caráter, um homem que compra, não paga, um homem que deixou a mulher, já está com um amante, um homem que só prega visando dinheiro, só prega visando bens. E você já percebeu que este homem, ele não é pastor, ele é mercenário, ele é lobo em pele de cordeiro, que ele está ali para explorar a igreja. Presta bem atenção, este homem não é ungido do Senhor coisa nenhuma. Volto a repetir, que o ungido do Senhor é quem tem o caráter de Cristo, é quem prega verdadeiramente a palavra, dá ensinamento, né? Apacenta a igreja do Senhor. Ora, como é que uma pessoa, né? Como é que uma pessoa, um pastor, só visita a sua igreja, só vai na casa do irmão para buscar dízimo? O irmão nem tem o trabalho de ir na igreja. O pastor já vai na casa do irmão, da irmã, já sabe que o que a irmãzinha recebeu ali, né, a sua aposentadoria, eu vou buscar o dízimo lá. Cria vergonha na tua cara, meu irmão. Pastor, tu tem que apacentar a tua igreja. Tu tem que visitar o doente, visitar o enfermo.
A irmãzinha que tu pega o dízimo todo mês, que tu vai na casa quando ela adoece, tu não vai lá. Tu não é ungido do Senhor coisa nenhuma. Tu és um hipócrita, um mentiroso. Tu és um servo do diabo, meu irmão. Tu tens que fazer a coisa certa. Tu tens que parar com essa tua ambição, com a tua ganância, que o Senhor ele vai te ferir. Que o Senhor ele vai te envergonhar. Que o Senhor vai estender as mãos sobre ti, meu irmão. Não pensa que tu estás fazendo as coisas e ninguém está te observando. O Senhor ele te observa. A igreja, as ovelhas são do Senhor, não são tuas não. O Senhor entregou nas tuas mãos para te apacentar, meu irmão. Tu não sabe o que é apacentar? Procura lá no dicionário. Vai orar a Deus para o Senhor te explicar, te revelar o que é apacentar, porque tu precisas aprender sobre Bíblia. Como é que quando o irmão recebe a sua aposentadoria, seu salário, você está lá na porta para pegar dízimo? E quando o irmão adoece, você não vai, porque eu tenho recebido ligações de irmãos, de igrejas, falando que o pastor não aparece, o irmão adoeceu, a irmã adoeceu, o pastor nunca foi visitá-los. Mas quando recebe, o pastor está lá. Tem que criar vergonha na cara, meu irmão. Gosta de dinheiro, vai trabalhar, meu irmão. Faça como o apóstolo Paulo. Atos 18. Ele tinha o que fazer, ele tinha ofício, ele era fazedor de tendas, né? Tem que trabalhar, meu irmão. Tem braço, tem perna, está podendo andar, está com saúde, tem que trabalhar. Tem que parar de ser um sanguessuga, porque Deus não se agrada disso. E não vem com história de dizer que eu estou falando contra o ungido do Senhor, eu estou falando contra o ungido de Satanás, porque quem tem caráter de Cristo, eu honro. Quem tem caráter do Senhor, eu honro. Pastor, verdadeiramente eu honro. Agora, quem é lobo em pele de cordeiro, quem é mercenário, que estão se aproveitando das ovelhas do Senhor, meu irmão, eu te entrego nas mãos do Senhor. Satanás cuidará de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar com raiva, pode ficar bicudo, pode me amaldiçoar, que não vai chegar nada na minha vida. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Precisa criar vergonha na cara e ensinar as tuas ovelhas o reino de Deus. Precisas criar vergonha na cara e ensinar os caminhos do Senhor para a tua ovelha. Pastor ficou para apacentar as ovelhas do Senhor, cuidar das ovelhas, cuidar das feridas, cuidar das doentes, cuidar das fracas, alimentar, meu irmão. Não é alimentar com porcaria não, com falsos ensinamentos. Alimentar com grama nova, alimentar com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai aqui no 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, fechamos aqui na parte A, né? O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Veja bem, Davi, né? Ele torna a ratificar o respeito que ele tinha por Deus. O respeito que ele exercia pelo Senhor, por isso ele não feriu aquele homem maligno chamado Saul. Amados, e com relação à unção, né, nós falamos aqui que era muito comum os sacerdotes andarem com chifre, né, com óleo dentro. Houve um dia desse aí no Facebook, um irmãozinho querendo vender um chifre para colocar azeite, né, para colocar azeite, para ungir, né, o povo na igreja. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, camarada, né? Eu comecei a rir, francamente, porque esses costumes israelitas não vigoram mais na nova aliança. A unção não é mais com azeite, não devia ser com azeite, né? A gente observa hoje dentro das igrejas, o cara dá um banho de azeite no irmão que está sendo ungido a diácono, ungido a presbítero, a pastor, aí sujam todo o irmão e tudo, lambuzam toda aquela coisa toda, misericórdia. Queridos, a falta de conhecimento bíblico. Você vai olhar ali em Atos, no capítulo 6 de Atos, quando os novos diáconos são instituídos na igreja, o que acontece ali? Os discípulos de Cristo, que agora ali, os apóstolos reunidos, eles vão fazer o quê? Eles vão orar.
E o Espírito Santo, ele vai designar os diáconos. Eles reúnem os homens ali, né? Vamos ver aqui, para nós termos mais embasamento, aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A instituição dos diáconos. Isso aqui é o início da igreja. Isso aqui é para nós, né? Isso aqui é a igreja bebezinha, a igreja que nasceu ali. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homens cheios de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, para nós entendermos aqui, só para nós fazermos uma comparação com a unção do Antigo Testamento com a unção do Novo Testamento. Foram separados os diáconos aqui, sim. Foi preciso dar um banho de óleo, foi preciso levar o azeite no chifre, no balde, na panela. Não, irmãos. Imposição de mãos, né? Sobre os homens que tinham a unção de Deus, que tinham autoridade de Deus. Mas hoje nós vemos ainda muitas coisas acontecerem aí, né? Coisas que não estão conforme a palavra de Deus. Então, voltando para Saul, voltando para Davi, eu volto a afirmar-lhes que quem tem a unção, quem é ungido, é quem tem o caráter de Deus, quem tem o Espírito de Deus. Se não tiver, meu irmão, você pode ser o presidente da convenção, você pode ser o advogado da convenção, você pode ser o dono da convenção, você pode ser quem quer que seja, mas se você não tiver o caráter de Deus, se você não tiver o caráter, se você não tiver a sabedoria, se o seu ministério não estar ali alicerçado na rocha, você não é nada, você não é ninguém. Você só tem valor para os homens. Perante Deus, você não tem valor nenhum. Esta é a verdade. Você iniciou bem o seu ministério, mas você está terminando pessimamente. É como Saul. Falamos que ele reinou por 40 anos. Apenas 2 anos ele fez o que era reto. 38 anos não agradou a Deus. E o que vai acontecer com o ungido do Senhor? Ele vai tirar a sua própria vida em uma peleja contra os filisteus. É uma história mais longa. Quando ele percebe, depois da morte de Samuel, ele percebe que as coisas não andavam bem para ele. Ele vai consultar uma pistonisa, ou seja, uma pessoa que mexia com ocultismo, com bruxarias, né, que invocava o espírito dos mortos. E ali ele tem uma visão, que ele diz que era de Samuel, na verdade era um demônio, não era o profeta Samuel. E o que acontece? Este homem, ele percebe claramente que ele está só, porque Deus não respondia mais para ele de forma alguma. Ele vai para uma peleja, ele vê que os filisteus cercaram os filhos dele, ele pede para morrer, ele pede para que o moço que o auxiliava tirasse a sua própria vida, mas o moço não quis tocar nele.
e ele pega, se lança contra a própria lança, ou seja, ele morreu, tirou a própria vida. Aquele que foi um dia ungido pelo Senhor, agora sem o Espírito Santo, ele tira a própria vida. Amém, meus amados irmãos? Então, só para nós entendermos o significado de ungido, para nós entendermos a importância de sermos ungidos e fazermos a vontade do Senhor. Não é começar bem o ministério, mas terminar bem o ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Se você começou bem, mantenha essa constância. Continue pregando a verdade, ensinando a verdade. Não deixe os presentes, não deixa o homem te desviar dos caminhos do Senhor. Faz as coisas retas, que o Senhor te abençoará. Você vai ver que Davi, aquele homem que não matou Saul, ele vai se tornar o rei mais amável de Israel. Você vai ver que Davi vai se tornar um homem próspero, um homem onde o Senhor vai abençoar poderosamente a sua vida. Entre os seus altos e baixos, ele vai terminar por cima, porque Deus ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos orar neste momento, para que Deus venha abençoar a sua vida, para que Deus venha te dar cura. Se tiver alguém enfermo na sua casa, você chame para ouvir esta oração, que Deus certamente dará vitória. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento, onde estamos diante da tua palavra. Senhor, eu te apresento, Senhor, este homem, esta mulher. Te apresento, meu Pai, este jovem, esta criança. Meu Deus, que o Senhor vá de encontro neste momento, que o Senhor venha repreender toda doença, toda enfermidade, que o Senhor lance por terra, ó grande e eterno Deus, todo tumor maligno, câncer no estômago, câncer nos seios, câncer na garganta, câncer no intestino, câncer no fígado. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vá curar o canceroso, que o Senhor repreenda agora, Pai, arranque esta raiz, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, dê vitória para esta pessoa. Eu te apresento, meu Pai, eu te apresento esta pessoa, Senhor, que sofre com dores na coluna, desvios na coluna, dores nas pernas, nos ossos, nas juntas, nas articulações. Meu Deus, que o Senhor desça com o seu bálsamo sobre esta pessoa, repreendendo, Senhor, todo mal, em nome de Jesus. Abençoa esta casa, abençoa este casamento, que é onde houver frieza no casamento, que o Senhor, meu Pai, neste momento, venha queimar esta obra de feitiçaria contra este casamento, esta obra de inveja contra este casamento, esta obra, meu Pai, do macumbeiro, do invejoso contra este casamento, em nome de Jesus. Que sejam queimados, Senhor. Meu Deus, que tu faças uma limpeza nesta casa, que eu te peço, desde já te agradeço, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem com a paz de Deus. Até a próxima. Deus os abençoe. Amém.